E aí galera, como é que tá? Hoje a gente vai falar de movimento. Para falar de movimento em stop motion, a gente precisa ter em mente que movimento no stop motion é fotografia. A questão do movimento está relacionada à quantidade de foto que é tirada de um personagem. Então, quanto maior a quantidade de foto, menor a velocidade desse personagem. Quanto menos fotos, maior a velocidade desse personagem. Isso aí é inversamente proporcional. Então eu trouxe um quadro aqui para gente fazer umas comparações. Olha. A gente vai fazer uma comparação de uma velocidade de A para B, de C para D, de E para F. Então a gente percebe que de A para B, esse X aqui vai ser como se fosse a quantidade de foto que a gente precisa tirar para dar o movimento do personagem. Então de A para B tem uma determinada quantidade de fotos, e de C para D tem outra quantidade de fotos, e de E para F tem outra quantidade de fotos menor. Ou seja, quanto maior a quantidade de foto, menor a velocidade do personagem. Quanto menor a quantidade de foto, maior a velocidade do personagem. Como é que a gente percebe isso? Tem uma regra de cinema para stop motion que diz que a quantidade exata de foto para dar um movimento mais próximo do real é de entre 24 e 25 fotos por segundo. Ou seja, para cada 1 segundo de movimento do personagem, a gente tem que tirar uma média de 24 a 25 fotos. É muita foto para cada segundo. Só que aí o que eu faço? Eu não trabalho com 25, 24 fotos. Eu trabalho com uma quantidade menor, porque a gente precisa trabalhar, correr com tempo em sala de aula, e a gente precisa ter uma quantidade menor de fotos, até mesmo para não ter um trabalho maior na questão da edição. Então, se tiver uma quantidade maior de fotos, vai dar mais trabalho no momento da edição, porque a gente tem que limpar muitas fotos e a gente não tem esse tempo todo, né? E mesmo assim funciona. A gente vai perceber que trabalhar com uma quantidade menor de foto vai funcionar, porque vai dar movimento, vai dar aquela ideia de movimento que se aproxima do movimento humano, do movimento animal, até mesmo do movimento mecânico. Vamos ver aqui. Vou trazer o quadro aqui para a gente entender isso com o boneco. Se eu quiser fazer com que esse boneco caminhe do A para o B, o que eu vou fazer? Para eu dar um movimento para ele que lembre isso aqui, ó, eu tenho que tirar uma determinada quantidade de fotos. Para o movimento parecer menos mecânico possível, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar uma quantidade maior de fotos, que tem que se aproximar daquela que os animadores profissionais fazem, que é uma média de 25 fotos. Só que tem animadores que trabalham com estúdios profissionais que reduzem essa quantidade de fotos e mesmo assim funciona legal. Eles tiram uma média entre 10 a 15 fotos por segundo de movimento, e isso dá um movimento um pouquinho menos realista, porque ele vai dar umas quebradinhas, parece um robozinho. Mesmo assim funciona, ele vai continuar andando, ele vai dar essa ideia de movimento. Só que em se tratando de sala de aula, em se tratando de brincar com os filhos, e é legal a gente pensar que com menos resolve também. Em sala de aula eu trabalho com 2 fotos por segundo de movimento. Então eu falo para os meus alunos, vamos fazer o boneco andar. Então a gente faz um movimento, tira 2 fotos, faz outro movimento, tira 2 fotos, faz outro movimento, tira 2 fotos, faz outro. Isso para ter um caminhar normal. Se eu quero que esse boneco ande um pouquinho mais rápido, o que a gente faz? Faz o movimento, tira uma foto, faz outro movimento, tira outra foto. Isso para ter um andar um pouquinho mais rápido. Então, aqui, usando o quadro como comparativo, aqui no A, eu tiraria 2 fotos para cada segundo de movimento, ele faria isso aqui. Aqui do C para o D, eu tiraria uma foto para cada segundo de movimento, então ele andaria um pouquinho mais mecanicamente, como se ele estivesse pulando algumas etapas do chão. Entendeu? Então ele andaria um pouquinho mais rápido. A gente não perceberia também que esse andar seria tão mecânico. A gente ia
ter uma ilusão ótica de que esse movimento foi um pouco mais rápido realmente. E do E para o F, o que eu faria? Seria uma foto e um movimento brusco, dando a entender que esse boneco realmente deu um salto. A ideia que a gente vai ter dos movimentos é que do A para o B ele está caminhando, um pouquinho mecanicamente com 2 fotos por segundo, mas está caminhando. Do C para o D com 1 foto por segundo, a gente já perceber que o movimento que ia dar é de que ele está correndo. Na prática, olhando o movimento do boneco agora. Então, a gente pode perceber que eles criam essa sensação na gente mesmo com uma quantidade reduzida de fotos. Agora, isso não me impede de trabalhar com 25 fotos, só que para a sala de aula é um pouquinho inviável, porque a gente precisa ter um tempo maior e em sala de aula às vezes a gente não tem esse tempo todo. Mas em casa, se vocês quiserem fazer um trabalho que lembre o movimento profissional, vocês podem trabalhar com 25 fotos por segundo, que seria o ideal, seria perfeito. Trabalhar com essa média de 10, 15, 20 fotos, 25 fotos, daria um movimento um pouquinho mais realista para o boneco. E na hora de editar é legal perceber como a limpeza da foto ela sai despercebida na edição. Então não parece que foi mexido tanto assim na imagem. E pessoal, tem mais uma coisa. Eu vou esperar até o final de semana para vocês enviarem para mim o roteiro desse cenário aqui. Eu acho que tem gente que não entendeu ainda o que eu estou querendo. Estou querendo que vocês criem um roteiro para esse cenário, para esses personagens, para esse cenário, para eu poder mostrar para vocês na prática como é todo o processo de filmagem. E o roteiro o que é? Eu quero que vocês inventem uma história, quero que vocês escrevam uma história e enviem para o canal, para eu poder ler e escolher. Se eu tiver até o final de semana só um roteiro, é esse que eu vou usar. Se tiver mais de um, eu posso estar misturando os roteiros ou então escolhendo um deles. Mas eu preciso que até o final de semana vocês enviem, esse final de semana, vocês enviem um roteiro para eu poder começar a filmagem desse cenário aqui. Então, o que é? Eu quero que vocês inventem uma cena. Não precisa ser uma história complexa, não. Quero que inventem uma cena que envolva esses dois personagens e esses dois objetos, que é uma moto e uma espada. E o cenário é esse aqui que vocês estão vendo. A casa de campo, uma montanha lá no fundo e de repente a gente pode estar adicionando alguma coisa. Mas aí vocês têm que ver o roteiro para eu poder analisar e criar essa filmagem, entendeu? A gente vai tirar as fotos, vocês vão ver todo o processo das fotos sendo tiradas e da edição também. Então, para a gente começar a trabalhar com essa questão da edição, eu queria mostrar na prática como é feito isso aí. Então, só que eu quero que vocês interajam comigo fazendo esse roteiro, criando essa cena. Vocês podem escrever até as falas dos personagens se quiserem, que a gente pode reproduzir. Eu posso mostrar como é a questão da gravação, das vozes, porque o filme pode ser mudo, mas também pode ter vozes e nos filmes que vocês viram dos meus alunos não tem. A gente não teve muito tempo para gravar vozes, mas dá para adicionar voz também nos nossos filmes. E não esqueçam de enviar esse roteiro. E não esqueçam de compartilhar e dar um like. Quem não se inscreveu, se inscreve que dá tempo. A gente está quase chegando nos 100 e aí aquela caricatura digitalizada que eu prometi, eu vou ter que fazer. E está chegando perto de eu começar a fazer esses desenhos para começar a presentear vocês com essas promoções, com esses brindes de caricatura. Então, pessoal, até a próxima.